Olá, boa tarde, boa noite a todos, todas e a todos. Sejam muito bem-vindos à apresentação da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos aqui da FEFELESH, da Universidade de São Paulo. Nós vamos fazer uma apresentação e depois uma sessão para retirar as dúvidas de vocês sobre a comissão, como ela funciona, como ela surgiu, quem participa, como entrar em contato. E nós estamos acompanhados hoje da presença da professora Heloísa Buarque de Almeida, que é professora do Departamento de Antropologia e também é membro da Comissão de Defesa de Direitos Humanos aqui da universidade. Nós vamos falar um pouquinho agora com ela para entender melhor como ela consegue apresentar para a gente essa comissão e como ela funciona. Enquanto isso, vocês podem interagindo no chat, deixando perguntas, que depois a gente vai ter um momento para a resposta de todas elas. Professora, queria te agradecer pela sua presença e pela disposição, e acho que podemos começar. Obrigada, Melissa. Eu acho que você pode começar com o vídeo, né? Você vai colocar, Mel? Coloca. Thales, pode colocar para a gente? Vou começar a transmissão do vídeo agora, então. Boa tarde. Que vocês estão me assistindo. Eu estou aqui para desejar boas-vindas. O áudio está funcionando, né? Só para garantir isso. Tá. A todos os nossos calouros de 2022 que entraram na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, nossa querida FEFELESH. Sejam bem-vindos, bem-vindes. E eu estou aqui para apresentar um pouquinho o trabalho da Comissão de Defesa de Direitos Humanos. Eu sou a professora Heloísa Buarque de Almeida, sou professora do Departamento de Antropologia, né? E sou uma das pessoas que é membro da Comissão de Defesa de Direitos Humanos da FEFELESH. Então, eu vou contar um pouco para vocês qual é o papel dessa comissão, né? E por que eu estou aqui trazendo essa comissão. Essa é uma comissão que foi fundada faz pouco tempo, em 2017, diante de uma situação em que a USP, a Universidade de São Paulo, foi percebendo, né, que nós tínhamos situações de conflitos mais graves, seja conflitos entre discentes, seja conflitos entre discentes e docentes, né, ou mesmo com servidores. A gente foi percebendo que haviam situações de violência de gênero, de agressão de gênero, ou de violências, agressões de outros tipos, e que elas não tinham ainda um local específico de atendimento, de acolhimento, de resolução. Isso tem conexão com as denúncias que tivemos em torno de casos de violência sexual, né, nos trotes também, e a partir de 2017, então, foi fundada com o apoio da professora Ana Lúcia Pastore Schritzmaier, da Antropologia, né, que também é formada em Direito. Com o apoio dela, se fundou a Comissão de Defesa de Direitos Humanos da FEFELESH, né? Logo nesse vídeo vocês terão um link do site e do e-mail da comissão. Então, atualmente, essa comissão é coordenada pela professora Tessa de Moura Lacerda, da Filosofia, com a adjunta a professora Fernanda Padovese, do Departamento de Geografia, né? E tem como membros representantes docentes de todos os 11 departamentos da FEFELESH, né, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, assim como discentes, né, de graduação e de pós-graduação que também atuam na comissão, né? A comissão se reúne normalmente uma vez por mês, né? E nessa reunião a gente então recebe, né, e atende e encaminha a partir das denúncias que a gente recebe no site ou pelo e-mail, né? As denúncias normalmente estão conectadas com situações de assédio moral ou sexual, né?
ou situações de preconceito racial ou de LGBTI-fobia, né? Ou seja, preconceitos ou discriminação ou agressões por questões que estão ligadas a gênero ou identidade de gênero, raça ou orientação sexual, ou outras formas de hierarquia que a própria universidade também produz, né? Os objetivos da comissão, e isso é muito importante, é garantir uma convivência respeitosa entre as pessoas da FEFELESH, livre de preconceitos, livre de agressões, né, agressões que não podem acontecer, né, seja entre discentes, docentes ou servidores. Se vocês quiserem saber um pouco mais, a USP tem um código de ética da USP, vocês podem consultar, né, esse código de ética, que fala a respeito, né, de não plagiar trabalhos, né, de tratar bem as pessoas, sempre ter um tratamento respeitoso, né, e mais recentemente a Comissão de Direitos Humanos tem se preocupado também com questões de saúde mental, né, porque a gente tem observado que a própria convivência acadêmica às vezes cria uma série de tensões, mas também, diante da pandemia, do afastamento, do distanciamento, trouxe mais problemas de saúde mental na nossa comunidade. Quanto a isso, né, se vocês observarem no site da própria comissão, tem uma lista de locais de atendimento psicológico, psiquiátrico, seja atendimento na própria USP ou fora da USP, né? A gente tem alguns serviços na psicologia, no Centro de Saúde Escola, aqui do Butantã, que estão indicados ali, assim como em outros lugares. Também é possível conferir algumas cartilhas sobre a convivência acadêmica, que tem no site do USP Mulheres, né, que é uma outra instituição dentro da USP, mas também a gente vai ter na Comissão de Direitos Humanos algumas dessas cartilhas, desses livretos para pensar a relação, para evitar situações de assédio, né, porque às vezes as pessoas não percebem que elas estão agindo fora das regras da boa convivência acadêmica. Se vocês quiserem, precisarem, sentirem que precisam de ajuda da Comissão de Direitos Humanos, então vocês devem buscar o site, né? Através do site vocês mandam um e-mail, né? E normalmente a gente analisa nas reuniões mensais e vai encaminhando, né, cada uma dessas denúncias para algum acolhimento, algum atendimento, né? Inicialmente esses atendimentos costumam ser feitos por uma dupla, um docente, uma docente ou uma discente, né, ou um discente, para atender quem está precisando de alguma coisa. E nesse primeiro atendimento, então, a gente decide junto com a pessoa quais são os próximos passos que aquele caso vai atravessar dentro da USP, se vira realmente uma denúncia, se vai ser chamado, se vai acontecer alguma coisa a mais. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Sejam bem-vindos, né? Contem com a Comissão de Direitos Humanos, contem com a proximidade com seus colegas, os representantes discentes também ajudam muito nessa comunicação, e que 2022 a gente tenha um bom ano letivo, né? Um ano bacana, com a volta ao presencial. Muito obrigada. Bom, boa noite a todos que estão nos assistindo, querendo muito estar no presencial, mas eu vou só começar fazendo um pequeno reparo na minha fala, né, dessa apresentação da Comissão de Direitos Humanos. Como eu falei, é uma comissão que está tentando lidar com os conflitos, né, com alguns conflitos que não deveriam acontecer, idealmente, né, mas eu queria só comentar com vocês que a gente trabalha pensando as relações dentro da USP, né, seja no espaço do campus, seja
no espaço online virtual, que tem a ver com a própria universidade, na sala de aula virtual, né? Seja em eventos que acontecem em nome da USP, mas a Comissão de Direitos Humanos da FEFELESH, ela é da FEFELESH, ela cuida de casos que envolvem a comunidade da FEFELESH, né? E cada unidade deve ter a FAO, a FEA, a ECA, a Educação, a Psico, cada uma deve ter a sua comissão. Tem algumas particularidades, em alguns lugares é comissão de direitos humanos, em outros é comissão das mulheres, de acolhimento das mulheres, né, principalmente em ambientes muito masculinos. Então, tem algumas diferenças voltadas um pouco à especificidade de cada faculdade, né? Mas ainda, enfim, é um passo para a gente ir construindo melhores relações na universidade, e é basicamente esse o objetivo da comissão. Os casos que a gente atende também são sigilosos, né? Se a pessoa quiser vir conversar, contar, pedir apoio, encaminhamento, mas não quiser fazer nada publicamente, não é preciso, né? A gente respeita muito também a escolha da pessoa que está se sentindo agredida ou que se sentiu afetada por alguma coisa. E só para trazer um pouco o contexto, essas comissões foram feitas para combater também trotes violentos, né, que não podem mais acontecer na universidade, há um regramento sobre isso, né, mas também para conter, enfim, ter um lugar de acolhimento mesmo também para as pessoas poderem falar, né, de alguns desses problemas dentro da universidade. Eu não sei se a Melissa quer trazer mais alguma ideia. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre, talvez, como normalmente esses casos chegam até vocês, se a gente tem algum RD ou uma entidade que faça um intermédio entre uma coisa e outra, e acho que talvez sobre os casos mais recorrentes, né, para as pessoas terem uma noção, talvez não estarem sozinhas, de saber que tem um apoio pronto para quando for necessário. Então, tem um modo de chegar direto para a Comissão de Direitos Humanos através do site e do e-mail, né? Esse CDDH, né, que é a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da FEFELESH, né? Então, o jeito mais direto de ter um atendimento é através do site, né? Quer dizer, a pessoa manda uma mensagem explicando o que aconteceu, a comissão imagina idealmente seria um trio se a gente tivesse mais funcionários, né? Mas a comissão imagina uma dupla ou um trio, às vezes um docente, um discente, um funcionário. A gente está sem funcionário, então normalmente tem sido um docente ou uma docente, né? E uma pessoa que seja discente, né? E nesse acolhimento, nessa conversa, Melissa, a gente tenta entender o que está acontecendo, que tipo de situações a gente já intermediou, né? Deixa eu contar um pouquinho, né? A gente já intermediou uma situação, às vezes, de colegas que foram namorados e o colega não conseguia se conformar com o fim do namoro e começou a perseguir a namorada. E daí a gente ouviu o lado dela, conversou com ele, tentou explicar, escuta, você precisa elaborar melhor essa separação, né? Não pode agredir, né? Porque a comissão, ela cuida do que atrapalha a vida acadêmica, né? Então, por exemplo, se há uma disputa entre colegas, não precisa ser, né, entre pessoas que estão no mesmo departamento, seja na sala de aula, seja no intervalo, seja com relação, sei lá, né, nos corredores ou do centro acadêmico, ou alguma coisa que vai ficando muito agressiva, né? Então a gente já teve situações, por exemplo, de pessoas LGBT que estavam se sentindo muito discriminadas pelos colegas, né? Nessas situações, às vezes a gente chama a pessoa para a pessoa que está sendo acusada de ter sido agressor para conversar, né, agressora, para conversar, mas também a gente tem pensado muito
em como fazer algumas coisas de mais impacto para todo mundo, porque elas são recorrentes, né? Por exemplo, a gente está tendo cada vez mais a a presença na universidade de pessoas trans, né? E há algumas dificuldades, né, de lidar com isso. Algumas pessoas, alguns colegas mesmo, não aceitaram algumas colegas trans, trataram ela muito mal. Então, a gente está pensando também em fazer uma campanha, né, com mais debates, com mais reflexões, né, porque não é uma proposta simplesmente de punir quem agrediu, embora isso às vezes seja necessário, né? Então, se a gente sente que tem uma pessoa que está sendo realmente muito agressiva, muito nefasta para algum colega, né? A gente pode encaminhar uma sindicância junto à diretoria, né? Então, a gente pode abrir uma sindicância, só o diretor da FEFELESH pode abrir. E o que é uma sindicância? Uma sindicância é mais ou menos como um inquérito policial, uma investigação para ver o que está acontecendo aqui. Aí a gente chama as pessoas que são testemunhas, ouve essas pessoas, né? E se for o caso, pensa em procedimentos que podem até ser um procedimento punitivo. Por exemplo, o colega não pode ser transfóbico com uma colega de classe, né? Então ele pode receber uma punição por isso, porque a gente tem que respeitar, né, aqui na universidade as pessoas, independente da sua identidade de gênero, independente da sua cor ou raça, independente da sua religião, a gente tem que respeitar as diferenças das pessoas, né? Então, se for o caso, isso pode virar uma sindicância, isso pode virar um processo administrativo, mas normalmente a comissão tenta trabalhar no sentido de pensar uma negociação, uma compreensão e um amadurecimento dessa pessoa que cometeu alguma infração, para ela entender que aquilo ela não pode fazer, e a gente já teve situações, então, de uma pedir desculpas para outra, de se fazer uma mediação, uma compreensão maior do que tinha acontecido, né, e resolver o conflito de algum modo. Alguns conflitos são inevitáveis, são parte da vida acadêmica. O que a gente não pode é uma pessoa se sentir agredida, mesmo que moralmente agredida, né, e sentir medo, ficar muito nervosa. Então, a gente já teve situações também, né, na universidade, é difícil falar delas, né, a Comissão de Direitos Humanos ainda não atendeu, mas nenhum caso específico disso, mas a gente sabe que na universidade tem, por exemplo, uma situação de assédio sexual, né, alguém está, às vezes, até advindo de um docente, né, então a aluna está se sentindo... Por exemplo, vou dar um exemplo que não corresponde à realidade, mas o orientador está insinuando que se ela não sair com ele não vai continuar orientando. Isso é um problema grave, isso é um assédio. O professor não pode fazer isso, né? Então, ninguém pode abusar do seu poder, né? Do poder que a gente tem mesmo dentro da universidade. Então, isso faz com que a gente tente resolver, né? Algumas vezes... Desculpa o barulho que está aqui. Algumas vezes isso é passível de ser resolvido tranquilamente, pacificamente, outras vezes isso pode virar um inquérito. E outras vezes, né, um inquérito isso aqui é uma sindicância. E outras vezes isso pode virar uma ação coletiva. A gente já teve né, a sensação de que fazer um evento para discussão sobre gênero, sobre mulheres, sobre questões raciais, sobre questões de pessoas LGBTI+, né? São eventos também que ajudam as pessoas a refletirem e a entender que todas as pessoas, que cada vez mais essa é uma universidade plural, e todas as pessoas têm, né, acesso a estar aqui, né? E a gente quer melhorar, né, esse acesso, essa permanência, né, esse ambiente da faculdade mesmo, né? Porque eu acho que tem um objetivo também de criar relações mais gentis, né, inclusive na produção acadêmica, né, na coletividade, né, o aprendizado pode ser coletivo, né, e o aprendizado pode ser muito
coletivo, mas feito de um modo gentil, né? Às vezes tem uma tradição muito dura na academia que a gente também gostaria de mudar nas relações, né? Nas relações humanas. Eu não sei se a gente tem alguma pergunta no chat, alguma coisa. Acredito que perguntas ainda não. Inclusive, podemos receber perguntas. Quem está assistindo, tiver qualquer dúvida sobre o assunto, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder. Eu acho que tem o caso da Fátima, que comentou que foi aluna na FEFELESH e ela presenciou funcionários administrativos se agredindo moralmente. Eu acho que isso gera um questionamento, talvez. Só quem pode fazer uma denúncia é a vítima? Ou as pessoas que presenciaram, testemunhas, podem auxiliar alguma coisa nesse processo também? As pessoas podem auxiliar, sim, mas é difícil a gente abordar uma pessoa se ela não quiser falar sobre o assunto, né? Então é importante que a vítima nos procure, sim, porque mesmo que uma pessoa viu, né, alguma coisa acontecendo de errado, talvez seja importante ela sugerir para a pessoa que foi agredida que ela pode procurar a Comissão de Direitos Humanos, pode vir com apoio, né, uma pessoa vir apoiando a outra, já aconteceu muito disso, né, mas a gente não consegue agir se a pessoa que foi agredida não vier demandar da gente o que ela quer, porque, por exemplo, às vezes a gente acha, vamos fazer uma sindicância, mas às vezes a pessoa não quer, ela fala, não, eu gostaria que acontecesse isso, aquilo, e a gente, nem tudo que a pessoa pede é possível, né, da comissão fazer, né, por exemplo, a gente teve uma situação na FEFELESH que ficou conhecida, de uma moça da geografia que foi perseguida por alguém que a gente não sabe quem é, né, mandava bilhetes, punha bilhetes na mochila dela e tal. A gente não tem o poder, não conseguiu descobrir quem era o agressor. Então, a gente teve que pensar em outros modos de apoiar a aluna, né, mesmo sem descobrir quem era o agressor. Aí é diferente quando a gente sabe quem é o agressor, a pessoa que agrediu o colega, né? Mas no caso, por exemplo, de 2 funcionários, a funcionária ou o funcionário que se sentiu agredido precisaria vir falar realmente com a comissão, porque senão a comissão, a gente não sente que a gente não gostaria de criar mais constrangimentos para quem já está se sentindo constrangido, né? Essa é uma preocupação que a gente precisa ter. E nesse sentido também, a gente é professor da faculdade, a gente não é psicólogo, a gente não é, né? Então, a gente também percebe, às vezes, quando a pessoa está precisando de ajuda, de um atendimento, de um acolhimento mais especializado, profissional, né? Para encaminhar essa pessoa para alguns desses atendimentos. Ultimamente eu tenho falado, vou aproveitar esse momento para falar, a gente tem um centro de saúde escola ali do lado do Butantã, que tem atendimento médico muito bom, psicológico, e inclusive assistente social, também a gente tem recomendado ultimamente em algumas situações, né? Me perdi um pouquinho, desculpem. Mas é isso, nem tudo a gente pode fazer, mas a gente precisa ouvir a vítima para a pessoa que se sentiu, de algum modo, atingida, para pensar em mecanismos como ajudá-la, porque a gente não tem um mecanismo pronto, o mecanismo ele é construído junto, né? A gente aprendeu na verdade, eu aprendi um pouco através da Rede Não Cala. A Rede Não Cala é um movimento de professoras da USP pelo fim da violência sexual e de gênero na universidade, e eu aprendi com as colegas umas técnicas, né, do pessoal da psicologia, do pessoal da medicina, de acolhimento, né? Então, essa é uma técnica que a comissão usa. Quer dizer, o que significa isso? Significa que a gente ouve a pessoa sem julgá-la, né? Tentando entender o que está acontecendo com ela, né? E a gente vai pensando junto com ela como tentar mecanismos para resolver o problema, né? A gente
né? Claro que a gente tem sugestões, às vezes, vamos por aqui, vamos por acolá, mas é muito importante a gente fazer isso com a pessoa que está se sentindo agredida, né? Não adianta ser só uma testemunha que viu, porque a comissão não pode abordar uma pessoa, a não ser que ela queira falar, né? A gente não quer criar constrangimentos. Os RDs ajudam muito também nesse encaminhamento. Você falou uma coisa que é interessante, a gente tem alguns representantes discentes, inclusive o pessoal, às vezes, de centro acadêmico também, né, encaminha para a Comissão de Direitos Humanos, ou mesmo, às vezes, vocês conversarem com docentes, com professores, professoras com quem vocês se sentem à vontade, têm mais proximidade, né, também é um caminho para chegar na comissão, né, se for necessário. Isso, acho bem importante essa fala, lembrar também, estudantes, apoiem seus colegas estudantes que quiserem fazer uma denúncia quando for necessário, espero que nunca seja, mas no caso dele, acho que realmente pesa bastante ter o apoio de alguém. E puxando um pouco esse gancho, eu queria perguntar como está sendo lidar com os casos de saúde mental, que eu sei que a comissão também tem abordado, como isso foi na pandemia especialmente, e se tem algum tipo de ideia de como vai acontecer esse retorno presencial, como os estudantes podem lidar com uma volta para a universidade, que às vezes pode ser um tópico de ansiedade ou de estresse para muitos deles. Então, a questão da saúde mental é uma questão nova também que a gente está tendo que lidar, né? E que eu acho que teve muita repercussão por causa de alguns casos que aconteceram na universidade, não só na FEFELESH, né? A gente, na verdade, a saúde mental é uma questão na universidade desde antes da pandemia, não é um problema específico da pandemia. A pandemia agravou, talvez, né, agudizou algumas situações dessas, mas a gente tem sentido que, enfim, a questão de saúde mental, ela não é uma questão só individual, ela é uma questão social, né? Ela é produzida por muitas desigualdades sociais, né? Uma desigualdade muito forte na sociedade brasileira, e quando a USP abre para o sistema de cotas, embora a FEFELESH já tivesse, né, bastantes alunos que não vêm necessariamente de camadas privilegiadas, né, que vêm de todas as camadas sociais, né, quando a USP abre também para cotas raciais, a gente começa a ter um público mais diversificado. E alguns problemas, né, se tornam mais visíveis, né? Por exemplo, não sei se vocês conhecem, teve uma pesquisa feita sobre isso, que chama Pesquisa Interações na USP. Se vocês quiserem ver a pesquisa, tem um link sobre ela dentro do site do USP Mulheres, que eu já falei aqui, né? USP Mulheres é um órgão que a USP criou por conta dos casos de violência de gênero, que não estavam sendo bem resolvidos, e ainda é um órgão que está sendo reformulado e mudando muito, mas tem essa pesquisa lá. E aquela pesquisa, por exemplo, mostrou um preconceito de classe grande, né? Então, de algumas pessoas de camadas mais populares que sentiam que a USP era muito classista, muito elitista. E isso faz parte de uma história da USP. A USP foi feita como uma universidade para as elites em 1934, né? Então, é uma questão ainda, né, que às vezes tem a ver também com angústias de saúde mental, porque as pessoas, quanto menos acesso, né, a serviços de saúde. Então, a USP, a comissão fez o seguinte, a gente listou serviços que existem, né, a gente sabe que alguns desses serviços estão sobrecarregados e demoram um pouco mais para atender. Então, além de listar, a gente fica, às vezes, ajudando a pessoa. Você tentou aqui, você tentou acolá, né? Na verdade, é um pouco o que a gente faz também na Rede Não Cala, né? Quer dizer, lidando com o fato de que, às vezes, o sistema público não tem o melhor atendimento, mas que a gente descobre, opa, peraí, aqui está melhor o atendimento, não, acolá está melhor, né? Então, a gente vai ajudando a encaminhar. Eu acho que também o papel da Comissão de Direitos Humanos com relação à saúde mental é também mostrar que isso não é uma questão
um problema de alguns poucos pessoas. Isso é uma questão social para a universidade, né? Tem a ver com uma sociedade desigual, tem a ver com uma cidade muito difícil, né? Onde a gente mora, não é? Com condições de vidas muito desiguais entre as pessoas. Isso também provoca angústia, sofrimento, depressão e coisas que eu nem saberia nomear, porque eu não sou dessa área, né? Mas eu acho que o principal da Comissão de Direitos Humanos é achar caminhos, né, para o atendimento e para uma melhora dos serviços da própria universidade. Então, a gente também tem um pouco esse papel de cobrar da universidade, né? Vamos melhorar aqui, vamos melhorar acolá, né? De tentar melhorar os serviços que a gente tem. Mas pelo menos temos, viu, gente? Temos. Importante lembrar que temos. A gente tem uma pergunta do Augusto Luiz de Aragão. Ele pergunta se as regras normais de jubilamento estão sendo aplicadas a todos os estudantes, inclusive, etc., no período absolutamente anormal da pandemia. E no caso disso ser uma resposta afirmativa, pergunta se pode ocorrer o cancelamento súbito da matrícula e o que os estudantes devem fazer a respeito. Muito boa essa pergunta, importantíssima. Essa é uma outra preocupação que a Comissão de Direitos Humanos está acolhendo também. É o seguinte, na pandemia, a FEFELESH conseguiu, a comissão de graduação da faculdade conseguiu mexer em algumas regras para não ser tão difícil, para não ocorrer jubilamentos ou perda de matrícula, não é? De acordo com algumas regras, mas algumas delas a gente não domina. Por exemplo, uma delas que a gente está muito preocupado é o aluno que não cumpriu créditos durante 2 semestres seguidos. Isso gera jubilamento pelo sistema da USP, e nós da FEFELESH não conseguimos fazer nada quanto a isso. Nós já tentamos negociar com a pró-reitoria de graduação essa temática, né? Porque na pró-reitoria de pós-graduação isso foi melhor resolvido. A pós-graduação abriu mais exceções para que durante a pandemia não houvesse, quer dizer, as pessoas não perdessem o prazo da pós. E, infelizmente, a pró-reitoria de graduação, desculpem, a pró-reitoria que cuida da graduação ainda ficou muito restrita a algumas regras, como, por exemplo, essa regra que eu não lembro qual é o artigo, acho que é artigo 75 do regimento, se não me engano, mas posso estar enganada com o número, ela trata exatamente desses 2 semestres repetidos sem cumprir créditos, levando ao jubilamento. Tivemos uma ameaça de um jubilamento em massa na FEFELESH por causa disso, né, que conseguimos reverter. O que fazer? Façam antes do jubilamento, procurem a comissão de graduação, né? A comissão de graduação, aí é uma decisão da comissão de graduação, que a Comissão de Direitos Humanos tem restrições no que ela pode inferir, mas ela tem atuado junto com a comissão de graduação. A gente fez reunião com os professores da comissão de graduação também da FEFELESH, né? Mas é importante, quer dizer, que o aluno tente resolver isso antes de acontecer o jubilamento. Há uma possibilidade de um processo de um reingresso do aluno jubilado, né? Mas isso só acontece uma vez durante a graduação, não pode acontecer mais de uma vez, né? E a gente tem chamado a atenção para o caso dos alunos que durante a pandemia, né, percebessem que não iam conseguir cursar, para trancar, mas não perder, né? Tentar um trancamento, tentar, né, trancar a disciplina para não perder, né, a graduação. Então, que eles se informem sempre, é muito importante estar se informando sempre com a comissão de graduação, com a comissão do seu curso, né? Então, da filosofia, das ciências sociais, da geografia, da história, das letras, conversando com os cursos de vocês, com a comissão de graduação, para a gente tentar evitar isso acontecer antes do jubilamento, porque a gente tem considerado
muito inadequado, né, a USP manter a mesma regra de jubilamento durante a pandemia. O outro risco que a gente está tendo é o aluno não conseguir se formar no tempo previsto do curso por conta da pandemia. Então, também tomem cuidado com isso, né? Vocês têm um período máximo para se formar, e a USP não está sendo muito maleável. Nós, da Comissão de Direitos Humanos, estamos tentando levar esse pleito coletivamente, mostrando que não são casos individuais apenas, né? Quando são muitos casos, eles não são só individuais, eles estão mostrando um problema sociológico, né? Um problema social, a gente diz, não é? Então, a gente está tentando ver quando há esse problema social, em que medida a gente consegue pressionar para a USP mudar as regras. Infelizmente, com relação, por exemplo, a essa coisa dos 2 semestres e o jubilamento, a gente não conseguiu mexer nas regras da USP. Então, inclusive, se vocês quiserem nos ajudar a fazer essa pauta, a gente pode ir junto, né? A gente pode tentar junto procurar a Comissão de Direitos Humanos e a gente tentar junto fazer uma pressão, porque algumas unidades serão mais afetadas por esse tipo de jubilamento, e provavelmente a FEFELESH seria também. E a gente quer mudar isso. Então, essa pergunta do Antônio foi muito boa. Lembrando ainda que estamos recebendo perguntas. Quem tiver alguma pergunta, pode colocar aqui no chat que a gente vai colocar aqui como resposta da professora. E, professora, a senhora comentou um pouquinho sobre como a Comissão de Defesa de Direitos Humanos, uma moto, atua em conjunto com algumas outras instâncias da faculdade. Não sei se a senhora pode contar um pouquinho mais para a gente como isso funciona e como ela vai entrando em contato com as diversas outras partes da faculdade. Então, normal, é sempre através de alguma denúncia, alguma provocação, alguma queixa que venha dos próprios alunos, né, que a gente vai descobrindo alguns problemas que às vezes a gente não tem como saber se não vier deles, né? Então, por exemplo, a gente teve muitas... às vezes, os próprios membros da Comissão de Direitos Humanos estão atuando no seu departamento e ouvem queixas nas reuniões de departamento ou na conversa com alguns alunos e tal. E no caso dos jubilamentos, até foi isso, não foi uma coisa formal que chegou para a comissão, seria... né? Mas que a gente foi percebendo... E aí, é um pouco, Melissa, cada caso é um caso. A gente vai tentando pensar os caminhos que a universidade nos dá para lidar com cada tipo de situação. Então, por exemplo, jubilamentos, né, digamos assim, a ordenação acadêmica, né, de cada aluno, de disciplinas, de cursos e tal, é uma atribuição da comissão de graduação, não é uma atribuição da Comissão de Direitos Humanos. Então, diretamente, a Comissão de Direitos Humanos não pode fazer nada. Então, aí a gente procura quem é o responsável, né? A gente procura os professores que estão na comissão de graduação, né? Principalmente, lá, na verdade, o coordenador, né? Foi a nossa conversa, também foi com o coordenador da comissão de graduação, e a gente vai pensando caminhos. A gente, no caso, por exemplo, do jubilamento, a professora Tessa e a professora Fernanda, que é a presidente e a vice-presidente da comissão, foram conversar com a pró-reitoria, né? E agora, como a gente teve uma mudança de reitores, nós queremos de novo conversar com a pró-reitoria sobre esse tema, né? Para ver se a atual pró-reitoria flexibiliza um pouco mais esse tipo de situação. Quer dizer, é importante que vocês saibam que às vezes a estrutura formal, digamos assim, burocrática, tem pouca capacidade de ouvir os casos pessoais. E o que a Comissão de Direitos Humanos tenta fazer é ouvir os casos, ao ouvir os casos pessoais, é mostrar que às vezes é um problema maior para a universidade, o caso é um problema também para a universidade, não só para o aluno,
né? Quer dizer, o aluno ser jubilado porque ele não conseguia assistir aula na pandemia por dificuldades de conexão, porque a vida dele bagunçou, porque, enfim, a pandemia desestruturou muitas pessoas, né? Pode parecer uma questão só individual, mas quando a gente vai ouvindo tem outro, isso significa para a universidade um índice de evasão. Isso é um problema para a universidade, a gente não quer evasão. A gente quer que os nossos alunos entrem e que eles terminam, né, a faculdade, né? Não que eles abandonem a faculdade, muito menos que eles sejam jubilados, né? Então, perder alunos é um problema para a universidade. Então, a gente sempre tenta transformar isso, mostrar isso numa linguagem, né, para outros dos nossos gestores, né, pró-reitores, reitores, diretores, colegas, né, outras pessoas que estão na gestão da universidade, para mostrar, quer dizer, que essas questões precisam ser tratadas não só individualmente, mas como um plano de ação, porque é isso, a pandemia colocou no nosso caminho questões que a gente não tinha visto antes, né? E isso a gente querer né, a gente querer manter os nossos alunos, a gente batalhar por uma permanência e pela conclusão também dos nossos alunos, pela conclusão do curso, né? Pela conclusão efetiva do curso é importante para a gente também, é importante para a universidade, né? É ruim para a universidade ter uma taxa de evasão, ter uma taxa de desistência, ter uma taxa de jubilamento, é um problema para a universidade. Então é isso que a gente tem tentado mostrar. Os caminhos, às vezes, não são óbvios, eu não tenho a solução, por exemplo, final para essa questão do jubilamento dos 2 semestres, a gente ainda não tem a solução, tá? Mas é com vocês, às vezes, é com os alunos, com os colegas, com os servidores que a gente consegue pensar soluções, né? Que a gente, às vezes, precisa de criatividade e de ideias novas, né? E de, enfim, caminhos, né? A gente, às vezes, precisa construir caminhos novos na universidade. A Comissão de Direitos Humanos é um desses caminhos novos, né? Que ainda vai tateando um pouquinho, mas que eu acho que é engraçado isso, às vezes é um trabalho bem de formiguinha, a gente vai devagarzinho, 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 não consegue naquele momento aquilo que a gente gostaria, mas depois a gente consegue ver algumas mudanças posteriores na universidade, aos poucos, né? A estrutura da USP ela é muito grande, então é difícil fazer essa mudança, mas quem sabe, né? Alguns dessas demandas, né, conseguem ser melhor atendidas no futuro. E acho que um pouco ainda nessa linha, falando sobre as formas de mudança, acho que um pouquinho mais cedo a senhora comentou sobre conversas, acho que, imagino eu, no estilo de palestras que a comissão oferece, né, sobre alguns temas de interesse. Se a senhora puder comentar um pouquinho sobre como foi a experiência, como os alunos receberam e, assim, quais são os próximos temas ou passos dessa iniciativa, acho que pode ser bem interessante. Muito bem lembrado, Melissa. A gente teve exatamente um ciclo de palestras sobre saúde mental, né, o ano passado, com convidados, com pessoas de fora da FEFELESH, e essa conversa foi bem bacana, né, para algumas pessoas, de novo, né, às vezes elas querem um atendimento individual, mas às vezes uma conversa aberta sobre o tema tem respostas muito interessantes, esse tipo de evento, esse tipo de debate, tem respostas muito interessantes das pessoas se sentirem mais apoiadas também, né? Por exemplo, perceber que questões de saúde mental não é uma questão só individual, né? Perceber que às vezes tem colegas que estão com essa questão também, né? Então a gente ajuda a facilitar vocês de conversarem um pouco mais com os colegas, né, com os amigos, com vizinhos, né? Às vezes não é do mesmo curso, é do outro curso, mas compartilhar experiências, né?
que às vezes é um debate que acontece nesses eventos, porque às vezes são palestras, mas às vezes pode ser um workshop, uma oficina, um debate, né, que vocês possam falar também, né, a possibilidade de falar, de reclamar, de se queixar, de mostrar que tem um problema, também ajuda, né, a gente a se sentir melhor, né, nos lugares que a gente está e tentar transformar a instituição, né, para ela ter um melhor atendimento. Então, tem esses eventos mesmo. E agora, voltando ao presencial, eu acho que a gente tem uma ideia de fazer mais eventos que não sejam só palestras, que não sejam só falas e debates, mas que possam ser mais interativos também. A gente gostaria, inclusive, de trazer coisas culturais, né? Fazer happenings, fazer intervenções no espaço, exposições também, né? Que possa abrir para os temas de direitos humanos, né, de uma convivência mais respeitosa, de uma convivência melhor, mais alegre, mais leve, né, entre os colegas. E entre nós na faculdade, né, entre nós no FEFELESH. Acho muito importante, acho que vai muito de encontro também com essa tentativa, né, esse olhar que tem para talvez deixar os casos de assédio ou de problemas de qualquer tipo que os estudantes tenham, não de forma individual, mas como uma coisa da faculdade em si, né? Acho que é bem importante a gente pensar coletivamente nessas horas também. E lembrei que esse ciclo que a gente fez no ano passado está disponível no YouTube da FEFELESH, né? Então vocês podem dar uma xeretada lá também, né? E assistir algumas dessas. Eu não assisti todas, eu ainda quero assistir algumas que eu não vi ainda. Mas, por exemplo, essa questão que eu estou falando para vocês, de perceber que às vezes o sofrimento mental tem a ver com questões sociais, está muito nessas falas de pessoas especialistas, né, que não são da FEFELESH, que atendem casos, às vezes, em outras universidades, em outras unidades, né, e que mostram como a relação também entre questões sociais e o sofrimento mental também. E ajudar a entender ajuda a gente a se sentir melhor também, né? É verdade, é verdade. O Augusto Luiz fez um comentário, ele colocou aqui que a ocupação da SAS em 2016 gerou um acordo judicial que implementou uma comissão de combate à violência de gênero paritária na universidade, replicada depois em unidades como a de Lorena, salvo engano. Acredito que está fora da FEFELESH, mas perguntou se a senhora sabe como está o atual funcionamento dessa comissão. Bom, eu não sei. Eu sei que eu acho que teve o impacto daquela comissão e daquela investigação sobre os casos de violência no CRUSP, né? Então foi uma ocupação da SAS, né? A SAS é o Serviço de Assistência Social da USP, que andava sendo, enfim, nos últimos anos sofreu um certo encolhimento, né? Um certo a gente teve um programa de demissão voluntária e perdemos alguns funcionários e algumas funcionárias nesse processo, e fomos percebendo que os casos do CRUSP não estavam sendo bem atendidos. Fizemos uma investigação que mostrou que tinha muitos casos de violência de gênero, né, de violência, às vezes, entre, enfim, pessoas que moravam lá, né, teve agressões sexuais. Teve um rapaz que morava no CRUSP que sistematicamente batia nas namoradas, e a gente descobriu nos documentos do CRUSP que 2 ou 3 delas já tinham ido parar no pronto-socorro por espancamento, né? E que ele continuava morando no CRUSP. Não podia, entendeu? Se ele está agredindo alguém, mesmo que esse alguém não fosse aluna, o problema era esse, elas não eram alunas da USP, elas não eram regulares, né? A gente foi percebendo que tinha questões muito importantes ali. Isso deu visibilidade para o tema. Eu acho que agora a gente tem alguns apontamentos para melhorar o serviço da assistência social também, mas eu não sei se a gente tem uma comissão central. Eu estou desinformada, Augusto, não vou saber te responder bem. Eu não sei se a gente tem uma comissão central atuando nisso.
mas a gente, o que eu percebo que está acontecendo na universidade, aí não tem a ver com a Comissão de Direitos Humanos da FEFELESH só, tá, gente? Tem a ver com o meu trabalho também na Rede Não Cala USP, que eu participo, mas que nós estamos num esforço de melhorar, né, em conjunto, inclusive, com a nova reitoria, né, de tentar melhorar algumas questões de atendimento no CRUSP ou na USP em geral, né? Mas é um processo. Às vezes é isso, esse processo é um processo lento, né? Eu tinha um colega, temos um colega aqui que às vezes ele falava assim, mas para quê? O que adianta? A gente não consegue resolver completamente. A gente às vezes não consegue resolver completamente um caso, mas vem outro caso, e a gente vai pensando caminhos melhores, né? Foi assim que a comissão foi formada, ao perceber que a gente tinha situações que não tinham para onde escoar, e agora a gente já tem a comissão, né? A comissão ainda não pode fazer algumas coisas, ela ainda não tem, né? Seria ideal que a gente tivesse, por exemplo, para a FEFELESH, uma psicóloga e uma assistente social para a FEFELESH. Então, a gente queria mais infraestrutura, vou contar a verdade para vocês, a gente ainda quer mais, né? Ainda não está o ideal, né? Mas o que a gente tem é esse processo um pouco, né, de ir criando melhores estruturas e melhores atendimentos, e também, na verdade, é importante que a gente tenha as denúncias para a gente descobrir que tem algum problema, senão fica muito difícil da gente poder pressionar, inclusive, né, para dizer, precisamos de uma comissão de direitos humanos, ou precisamos, né, de melhorar o atendimento psicológico da universidade, ou precisamos melhorar a assistência social da universidade. Isso tudo a gente vai descobrindo na percepção de quais são os dilemas, quais são os problemas, quais são os conflitos, né, que ainda não estão tendo um escoamento necessário nos canais da universidade, né? Então, é isso, a gente não tem ainda toda a estrutura que a gente gostaria, mas a Comissão de Direitos Humanos tem tentado caminhos, né? E acho que tem conseguido acolher algumas dessas denúncias, né? Dando encaminhamentos que variam muito, porque, como eu falei para vocês, dependem muito, né, do que a gente consegue fazer nos caminhos da universidade, do que a pessoa espera que seja feito também, é uma negociação, né, uma conversa que houve também. Muita gente, às vezes, quer conversar. Eu vim aqui, conversei, agora já me senti melhor, né, e para mim já resolveu. Isso também acontece com a comissão, né, mas a gente, mesmo que a pessoa fale assim, não, eu não quero continuar essa denúncia, eu não quero fazer nada contra, sei lá, um professor, porque eu tenho medo, porque imagino o que vai acontecer, mas aí a comissão ouve uma denúncia de outra pessoa com relação àquele mesmo professor, ou de outra pessoa, ou de outra pessoa. Aí, essas são situações que às vezes a comissão vai ter que ela própria ajudar a construir, né, uma denúncia, né, um chamamento, alguma coisa para mudar também essa situação. Então, a gente precisa ouvir vocês, a gente precisa receber as demandas para poder tentar encaminhar. Os processos, às vezes, são demorados, não são muito imediatos, né, a gente se reúne uma vez por mês, nessa reunião a gente vê todas as demandas que chegou e tenta encaminhar sempre uma dupla de atendimento para cada uma dessas demandas. E aí marca com vocês, conversa, e, enfim. E em breve, espero que logo ao vivo. Basta de Google Meets. E acho que vale frisar, destacar um pouquinho, as denúncias são anônimas, né? Podem ser anônimas, não, mas para a gente poder conversar, a pessoa precisa dar o nome dela para a gente poder responder para ela.
Se ela mandar uma denúncia completamente anônima, a gente não consegue atender. Mas a gente guarda sigilo, a gente não conta para ninguém, a não ser que ela peça. Então, por exemplo, os membros da comissão assinam um documento. Para ser membro da Comissão de Direitos Humanos, a gente tem que assinar um documento dizendo, vou guardar sigilo, né? Então, eu sei de situações, eu sei nome de pessoas, mas eu não posso contar para ninguém, né? Mas eu posso usar aquelas situações que às vezes depois não foram encaminhadas como uma denúncia formal, mas que ficaram no nossa... Elas vão ficando registradas, né? Então, ela me permite trazer um mapeamento dos problemas, né? Então, alguém aqui reclamou de uma situação de racismo, faz de conta, né? Então, isso me acende uma luz, a Comissão de Direitos Humanos precisa fazer alguma coisa sobre isso, né? Às vezes, alguma coisa não é uma denúncia individual. A pessoa, o aluno, a aluna, não quer fazer uma denúncia formal, não quer fazer uma sindicância, porque ela acha que ela vai se expor. Tudo bem, a gente respeita isso, tá certo? Mas a gente fala, vamos fazer um debate, vamos fazer alguma coisa para chamar a atenção do problema do racismo, para chamar a atenção. Agora, o nosso problema, por exemplo, né, a questão da transfobia está aparecendo recorrentemente, né? A gente cada vez mais tem alunos. Então, a gente já tem lá nos banheiros, né, escrito, a pessoa pode usar o banheiro com o gênero que ela se identifica. Ninguém pode barrar ninguém no banheiro, tá? Isso é um direito, né? A pessoa tem o direito ao nome social, né? E a USP, às vezes, demora um pouquinho para botar o nome social em todos os sistemas. Então, a gente dá uma apertada. Gente, olha, esse funcionário não está funcionando. Alguém reclama para a gente, fala, gente, tal sessão não está funcionando bem. Olha, o nome social tem que sair mais rápido, né? Isso é um direito, né? É um direito, está na lei estadual, inclusive, né? De educação, né? O direito ao nome social. A pessoa tem direito ao nome social. Então, por isso que é uma comissão de direitos humanos, né? A gente está preocupado em viabilizar, porque a gente sabe que o Brasil, né, no geral, ele tem esse descompasso entre o que está na lei e o que efetivamente acontece, né? Às vezes é difícil aplicar a lei, né? Então, é importante a gente tentar produzir cada vez mais materiais, debates, não só denúncias, não só processos, mas a visibilização, por exemplo, dos problemas. Às vezes é mais importante na solução de casos, de vários casos, né, do que uma sindicância, porque a sindicância fica totalmente sigilosa, né? Então, às vezes, a gente precisa dar visibilidade para os temas, né? E esse é o motivo da gente estar fazendo esse evento aqui hoje, né? Vocês precisam saber que existe a Comissão de Direitos Humanos para poder demandar da Comissão de Direitos Humanos. Não sei se temos mais comentários ou questões. Eu acho que ainda não. Mais uma vez vou lembrar que estamos recebendo comentários e perguntas. Só escrever aqui no chat que nós vamos tratar delas aqui por vídeo, conversando um pouquinho sobre o tema. Mas acho que vale uma pergunta também, né? Agora que a gente está no momento de apresentação, acho que, como a senhora colocou, um esforço muito de diálogo e um diálogo conjunto, né? Não só por meio das denúncias, como os estudantes podem ajudar a construir, a reforçar e a aprimorar a Comissão de Defesa de Direitos Humanos, na sua visão. Então, a gente conta muito com a atuação dos estudantes. A atuação dos estudantes é muito importante. Primeiro, porque a gente tem representantes dos estudantes na própria comissão. E, na verdade, como os estudantes às vezes se sentem mais à vontade para falar para outros estudantes, é comum que algumas questões cheguem através desses representantes discentes da comissão, tá? Então, a gente... É importante, vai estar lá, né, na página da comissão esses nomes, né? Então a gente conta muito com os estudantes nos trabalhos cotidianos já da própria comissão, no andamento, no atendimento e tal. Mas também
na divulgação, quer dizer, vocês comentarem com os colegas quando isso acontece. Você sabe que tem a Comissão de Direitos Humanos? Você sabe que você pode reclamar na Comissão de Direitos Humanos? Você sabe que a Comissão de Direitos Humanos pode te ouvir sem necessariamente fazer alguma coisa que você não queira, né? Quer dizer, ela vai ouvir você, mas ela não vai tomar decisões por você, né? Então, a gente conta muito com a divulgação, a percepção, né? Também, num certo sentido, né? Às vezes a gente tem alunos que participam, por exemplo, tem uma aluna agora da filosofia que é advogada, que está nos auxiliando, fazendo uma assessoria para a gente em termos jurídicos, porque a gente também... Gente, é um procedimento. Nós somos professores e professoras de diferentes áreas, trabalhando com diferentes temas. Eu já trabalhava com questões de gênero, né, principalmente por causa da Rede Não Cala, né, mas também trabalho, né, dou aula de teoria de gênero. Eu, na verdade, fui descobrindo que a gente tinha questões muito graves de convivência na universidade, no corredor, no intervalo ou no fim da aula de gênero, quando algumas, principalmente alunas, meninas, né, vinham falar comigo no fim da aula na verdade, né, de situações de violência sexual nas festas. Essas festas muito grandes eu não recomendo, gente. Quando tem festa de 1.000, 5.000 alunos, não é mais uma festa da USP, a gente não tem mais controle do que acontece, né? Então, eu já tinha essa experiência, esse ouvido um pouco para a questão de gênero, porque eu trabalhava com isso, as alunas começaram a me contar, né? Então, a conversa, né, com os alunos, com as alunas, é fundamental para a gente perceber problemas, para a gente mapear os problemas, para a gente pensar em soluções, né? Então, várias das soluções que às vezes a gente propôs para a USP, não só enquanto Comissão de Direitos Humanos, mas em outras instâncias, muitas vezes contou com a colaboração das estudantes, né? No caso da questão de gênero, por exemplo, os coletivos feministas nos ajudaram, né, a construir propostas, né? A gente tem uma proposta de um centro de referência para a USP, né, que fosse realmente um lugar de acolhimento psicológico, psicossocial, na verdade, mais amplo, que a gente espera que uma hora dê certo e a gente consiga implementar. Então, tem propostas, né, que estão andando ali devagarinho, mas que foram construídas com os estudantes, né, com os e as estudantes, né, os coletivos, os centros acadêmicos, os grupos, as coletivas, né, os grupos antirracistas, vários atuaram conosco, né, com docentes ou com servidores, né, para pensar melhores estruturas, né, melhores formas de lidar com questões sociais. Eu acho que vale reforçar que a comissão é relativamente nova, né? Acredito que de 2017. Isso. É um tempo que é curto para muito avanço feito, eu acho. Sim, vamos fazer 5 anos, né? Ela começou coordenada pela professora Ana Lúcia, pastor Schritzmaier da antropologia, que faz antropologia do direito, então que entende bem dessas questões de direitos, de andamento, que ajudou a pensar esse modelo, né, da comissão. E também eu diria assim, que esse tem sido um desafio para todas as universidades públicas. Todas as universidades públicas estão, nesse momento, formando comissões novas, ou já formaram, mas elas são jovens também, né? Então, também são dilemas que eu acho que as universidades não percebiam antes, né? São problemas que, às vezes, né, a universidade ou as pessoas de gerações mais velhas não percebiam como problema, né? E que se tornam visíveis mais recentemente. E ao se tornarem visíveis, a gente precisa, enquanto instituição, né, pensando eu, Heloísa, como parte da USP, preciso tentar ajudar, né, a resolver essas soluções, né, a trazer soluções
para esse tipo de questão. Lembrando sempre que essas questões afetam a vida acadêmica, né? Então, uma pessoa, uma aluna ou um aluno que é uma pessoa trans e que se sente alvo de preconceito, alvo de algum tipo de agressão moral, mesmo que não tenha uma agressão física, né, corre o risco de desistir do curso. Isso é ruim para a gente, isso não é bom, né? A gente observou, por exemplo, os casos de violência de gênero, alguns que a gente examinou. Às vezes a aluna vinha ali, uma boa aluna, ela sofre uma violência, ela denuncia, ela continua boa aluna. Quando ela sente que a denúncia cai, não acontece nada, ela vai decaindo, 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 e ela desiste da faculdade. A gente viu vários roteiros desses, roteiros escolares de desistência de pessoas que sofreram violência na universidade. E isso a gente não quer que se repita, né? É importante a gente ir pensando mecanismos para que isso não se repita. É um desafio. Acho que a gente pode colocar, talvez, do lado de uma política de permanência, né? É muito complicado estar numa situação onde não tem estudo, não tem como ter estudo sem as condições adequadas para isso. Sim, eu acho que vai muito nesse sentido. E a gente vai no sentido de demandar que a universidade tenha a sua parcela de responsabilidade nessas políticas de permanência. Por isso a gente tem demandado mesmo que às vezes um pouco alguma estrutura maior mesmo para pensar políticas de permanência com mais cuidado, né? Com mais... E aí é inevitável dizer para vocês, com uma abordagem às vezes também mais feminista no sentido de ser mais acolhedora, de ser mais compartilhada as decisões com as pessoas que a gente atende, da gente poder ouvir sem julgar, saber ouvir, saber escutar, né, as demandas. Eu acredito que a gente possa fazer políticas mais melhores e mais acolhedoras, né, e que não, ao serem mais acolhedoras, são mais produtivas para a própria universidade, né? Elas podem alimentar mesmo, né, a universidade naquilo que a universidade precisa. Né? É uma preocupação muito grande com essa ideia de uma boa convivência, né? Eu acho que faz todo sentido. E uma perguntinha que a gente recebeu no chat, perguntaram a relação da Comissão de Defesa de Direitos Humanos com a Comissão de Ética da USP. Então, eu ainda não confesso para vocês que, enfim, a Comissão de Ética da USP teve uma reformulação recente também. Nos últimos anos, várias dessas políticas foram revistas, mas, por enquanto, a gente não tem uma relação direta. O que a gente gostaria de fazer também, às vezes, mais encontros entre as comissões de direitos humanos de diferentes unidades, para pensar políticas mais coletivas mesmo da USP. Mas, nesse momento, a gente ainda não está em contato. Talvez essa seja uma ideia para a gente pensar. Eu não tinha pensado. É um ponto interessante para ficar para nossa reflexão, talvez. Isso. E mais uma pergunta também do Augusto. Ele perguntou se existem casos de denúncia contra docentes. Já tivemos casos de denúncias contra docentes, né? Mas que normalmente a gente conseguiu resolver de uma maneira mais colaborativa, sem necessariamente ter que virar uma sindicância ou um processo contra o docente. Porque não tivemos uma denúncia, por exemplo, não sei se é esse tipo de caso que o Augusto talvez tenha pensado, né? A gente teve alguns casos recentes na USP de denúncia de assédio sexual que viraram, que tivemos professores que foram efetivamente exonerados, né? Foram punidos, né? Levou bastante tempo entre primeiras sindicâncias, né? Uma sindicância, depois processo administrativo, mas algumas desses casos foram denunciados inicialmente no equivalente à Comissão de Direitos Humanos da FEFELESH e de outras unidades. Na FEFELESH não tivemos um caso assim, né?
Embora eu diria para vocês, se tivessem fazer uma denúncia mais coletiva, sempre funciona bem, funciona melhor quando a gente tem que mexer num vespeiro ou numa situação em que tem alguém abusando de poder, né? Se há um abuso de poder, às vezes é mais fácil quando a gente tem várias denúncias ou várias pessoas testemunhas de um mesmo problema, né? De um mesmo, que pode ser, por exemplo, um assédio moral, né? Não precisa ser necessariamente uma coisa tão grave. Assédio moral pode ser gravíssimo também, eu sei, mas, né? Alguns desses casos mais graves não nos permitem criar uma situação de mediação, de conversas, aí não tem jeito, aí a gente precisa realmente abrir uma sindicância, fazer uma investigação e ter uma postura que não é a comissão que faz. Aí é a diretoria da FEFELESH que abre a sindicância, mas a comissão pode pedir para a diretoria abrir uma sindicância e pode, às vezes, ajudar de ter alguém da comissão sindicante que seja também da Comissão de Direitos Humanos, porque é importante nessas comissões ter pessoas que entendam o que é, afinal, direitos humanos, né? Senão não funciona bem. É uma questão, nem todo professor é especialista, né, ou sabe desse tema, então a gente também precisa, né, ajudar os colegas com essas questões, né. Então não tivemos, assim, uma denúncia que eu saiba, né, porque eu mesma estou na comissão faz uns 2 anos, né, pode ser que tenha tido coisas anteriores, né. A gente tenta também fazer um pouco de rodízio, né, com alguns colegas, mas acaba tendo que, às vezes, alguns colegas são os mais que topam estar na comissão, então, né, ficam mais tempo na comissão também. A Marina Vieira coloca aqui: a comissão prevê trabalhos de diagnóstico das condições de permanência estudantil, trabalho, ou seja, haverá espaço para produzir pesquisas? Sim, há espaços para isso, a gente está querendo fazer mais pesquisas, parece que tem uma pesquisa, eu tenho um orientando que vai, da pós, que quer fazer uma pesquisa sobre saúde mental na pós da FEFELESH, e temos outras pessoas fazendo também com uma ideia de fazer pesquisa sobre isso na própria FEFELESH. Então, a comissão tem apoiado algumas dessas coisas, mas não necessariamente seremos nós a fazer a pesquisa, tá? Mas, às vezes, a gente está participando e a gente quer ouvir também os resultados da pesquisa, né? Mas nem sempre estamos envolvidos diretamente na pesquisa. Eu tive um pouco mais diretamente envolvida na pesquisa, aquela Interações na USP, mas que foi anterior, né? A própria Comissão de Direitos Humanos, ela foi feita em 2017, eu acho. Mais ou menos na época que a comissão estava se formando, né? E é uma pesquisa com toda a USP, na verdade, teve um trabalho grande de busca de coleta de dados em toda a universidade, né? É um desafio para todas as universidades, essas pesquisas. Agora elas estão começando a aparecer, começando a pipocar pesquisa nova sobre a própria relação, né, das pessoas dentro da universidade. Muito interessante. Então não tem ainda um estudo talvez mais localizado, só da universidade como um todo. Da FEFELESH, você diz? Ou da... Não. Da USP tem da USP tem esse USP Interações, que é uma coisa inteira e tem várias unidades, né? Mas um só da FEFELESH ainda está em andamento. Tem algumas pesquisas localizadas, de mestrado, de doutorado, de alguns alunos, né? Então a gente às vezes ainda está. Nem todas chegaram a nós, né? Se vocês quiserem, também seria interessante saber o que está rolando e a gente até fazer um seminário sobre isso. Pronto, já uma ideia nova. Fazer um seminário sobre as pesquisas sobre a própria FEFELESH, né? A se pensar, né? Agora, claro, a gente quer ver essas pesquisas chegarem também na gestão, né? Para poder melhorar, né? Chegar na diretoria, para a gente pensar também
mecanismos institucionais que às vezes ainda estão faltantes, né? Que ainda não são suficientes. Né? Tem, obviamente, gente, situações que a gente não tem como lidar, né? Tem situações que são difíceis, né? Então, às vezes a gente precisa mesmo do trabalho coletivo para ir mapeando e pensando soluções. As pesquisas às vezes trazem isso, né? Soluções também, né? Para gente, caminhos, né? Possíveis caminhos, né? E como não há caminhos muito prontos, né? Os caminhos vão sendo feitos ali no processo. Muito interessante. Acho que fala bastante sobre como vamos construindo, né? Sobre o processo da construção. A gente tem alguns minutinhos finais, professora. Eu gostaria de perguntar se a senhora tem considerações finais, fazer um compilado, alguma coisa nesse sentido, para a gente conseguir deixar tudo acertadinho para quem está assistindo. Últimos segundos para quem quiser fazer uma pergunta, que talvez uma ainda dê tempo, e acho que a gente vai encerrando, então. Bom, eu primeiro quero agradecer ao Thales e à Melissa a organização desse evento e ao pessoal que está aqui por trás organizando, Orlando também, e dizer que assim era um pouco o objetivo da comissão, falar da comissão também, né, para as pessoas que estão chegando, calores em geral, mas não só, também para as pessoas que às vezes estão há 2 anos online, então vão chegar no presencial. Então é importante o nosso esforço aqui é que vocês saibam que a comissão exista, que vocês possam recorrer a ela, né, que vocês possam saber pedir ajuda, né, e que quem sabe assim a gente consegue criar uma faculdade, né, um ambiente na faculdade que seja mais bacana, respeitoso, divertido, alegre, né? Sem a sensação de situações de opressão, de agressão, de abuso, que isso é que a gente quer que não aconteça na universidade, né? Que isso acabe. Então, são desafios, a gente não tem pronto todos os caminhos, né? Mas a participação de estudantes, em geral, tem nos ajudado bastante a como aprimorar. Então, a gente, né, quer mostrar para vocês que a gente existe e que vocês podem contar com a gente e que vocês podem participar também e nos ajudar, né, nesse processo, nesse trajeto, que é a construção de estruturas mais acolhedoras numa universidade que demorou para perceber que é bacana, é bom e importante ser acolhedor, né? Que é bom para a própria universidade, né? Bom, eu queria agradecer, então, primeiramente, todo mundo que ajudou na construção do evento, agradecer particularmente à senhora professora, muito obrigada pela apresentação, pelo tempo, agradecer a quem assistiu, espero muito que tenha ajudado com as dúvidas e questões, e agora já sabem quais são os caminhos no caso de necessidade de alguma ajuda, amparo e apoio. Muito obrigada a todos e boa noite. Boa noite.